O vídeo de hoje vai ser num formato um pouco diferente. Não vai ser um estudo jurídico sobre o caso concreto, nem um vídeo absolutamente informativo. É um vídeo um pouco mais descontraído, uma análise musical. Eu acho que a arte tem um potencial muito alto, e nesse caso, até de ser instrumento para aproximar questões jurídicas da vida real. A música escolhida foi Faroeste Caboclo, do Renato Russo, da banda Legião Urbana. Mas por que essa música? Primeiro, porque ela mostra que o direito está presente em situações do dia a dia que você nem imagina. Segundo, porque ela é incrível. E terceiro, porque ela trata de alguns temas que são muito importantes e muito atuais. Então, se você quer me ver cantar, mentira, não queira. Mas, se você quer acompanhar uma análise musical da perspectiva jurídica de Faroeste Caboclo, é no Direito Direto pra você. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece essa música, mas se não for o caso, pausa esse vídeo, escuta a música inteira e depois volta pra cá pra entender o que ela tem de tão relevante pro direito. Eu vou pegar cada estrofe e dizer o que cada uma delas tem pra ser analisado na perspectiva jurídica. E pasmem, sim, toda estrofe tem alguma coisa. A música começa apresentando João de Santo Cristo, que saiu da zona rural para sentir o ódio que Jesus deu para ele. E o que isso tem a ver com direito? Isso tem a ver com liberdade religiosa, um direito constitucional, que segundo ele, você não é obrigado a seguir nenhuma religião, nem proibido de praticar qualquer religião. Em outras épocas, ou em alguns outros países até hoje, tem problemas por não ser assegurado esse direito. Mas nesse caso, João pode acreditar ou não em Jesus, e pode adorar ou dizer que sente ódio dele sem que isso seja ilegal. Em seguida, diz que João de Santo Cristo, quando criança, só pensava em ser bandido, principalmente quando o pai dele foi morto pelo tiro de um soldado. Aqui a gente para uma curiosidade. Você sabia que os militares têm um código de crimes próprios só para eles? Ou seja, eles respondem de forma diferente dos civis. Existem crimes que só os militares podem praticar. A história conta que ele era uma criança muito arteira e que ele se sentia desajustado. Ele pegava dinheiro da caixinha da igreja, mas isso significa que ele cometia um crime? De acordo com o direito no Brasil, quem tem menos de 18 anos não comete crime. Porque quando uma criança ou um adolescente comete qualquer ato em desacordo com a lei penal, o nome certo para isso é ato infracional, que significa que ele não vai responder como um adulto, tendo punições diferentes para as crianças e para os adolescentes. Ele queria viajar e conhecer o que ele via na TV. Aqui a gente analisa duas situações contratuais. Primeira, quando você compra uma passagem, isso é um contrato. E segundo, quando você tem um pacote de televisão, outro contrato. A música diz que por escolha própria ele escolhe a solidão, e isso pode ser interpretado como estado civil dele. No caso, ele estava solteiro. E talvez isso seja relevante, mas dependendo da situação, existem várias implicações no âmbito jurídico. Segundo a letra, ele comia todas as menininhas da cidade de tanto brincar de médico. Sobre esse trecho, tem alguns pontos a serem analisados. Primeiro, praticar ato de caráter sexual com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Esse crime é analisado melhor nesse vídeo aqui do canal. Existe também o crime de violação sexual mediante fraude. Isso pode acontecer por meio da ilusão de que o agente estava realizando um exame, um atendimento, algo assim. Na própria música diz que aos 15 anos ele vai para o reformatório, que seria o estabelecimento prisional para quem é menor de idade e comete um ato infracional. Lá o ódio dele aumenta, e essa é uma crítica feita a todo o sistema prisional. Em teoria, a função da pena seria punir, mas também reintegrar a pessoa à sociedade. E parece que isso não acontece. A música trata da angústia do João, porque ele é discriminado pela sua classe e pela sua cor. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas, mais uma vez, parece que na prática não é isso que acontece. O Código Penal tem o crime de injúria racial, que pode acontecer com a ofensa contra alguém por conta da sua etnia. Existe também o crime de racismo, mas esse é mais voltado para quando acontece o impedimento ao acesso a qualquer tipo de estabelecimento, acesso ao emprego, ao casamento, ao convívio familiar, acesso a algum serviço, tudo isso de acordo com a lei, por discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Cansado disso tudo, ele compra uma passagem e vai para Salvador. E isso é o quê? Outro contrato. Chegando em Salvador, ele compra um café. E isso é mais um contrato. Mas nesse caso, verbal. Ele conversa com um cara que tinha uma passagem para Brasília, mas não podia ir. Então João salva ele. Aparentemente, João compra essa passagem e mais um contrato é feito. Em Brasília, existe a Praça dos Três Poderes, onde fica o Palácio do Planalto, lugar onde fica o presidente chefe do Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, e o Congresso Nacional, que é o Legislativo, onde são votadas as leis. Ele chega em Brasília na época do Natal, e a cidade está toda iluminada. Essa é mais uma manifestação da liberdade religiosa. Mas considerando que o Brasil é um país laico, existem muitas críticas sobre a manifestação vir também do Estado, mas só com relação a uma religião. Ele diz que no começo do ano vai começar a trabalhar. E aí a gente tem uma relação jurídica muito específica que é o contrato de trabalho, que vai ter vários efeitos de obrigações de direitos e garantias, até mesmo na esfera do direito previdenciário. Nos finais de semana, ele ia aproveitar
e conhece um neto bastardo do seu tio-avô. No direito brasileiro atual, o direito de família não faz esse tipo de diferenciação. O filho é filho e vai ter os direitos como filho, independentemente se tiver casamento entre os pais. Se for de uma relação de fora do casamento, ele vai ter os direitos garantidos. Esse neto era o Pablo, que trazia coisas da Bolívia e ia começar um negócio. Até segunda ordem, vamos considerar que era um comércio, onde iam acontecer contratos de compra e venda, mas daqui a pouco ele explica melhor sobre as mercadorias. João de Santo Cristo trabalhava muito, mas não conseguia comer com o salário que ele recebia. E sempre ouvia que o ministro iria ajudar. Mas apesar de muitos direitos serem assegurados na Constituição, a gente pode notar que o poder público muitas vezes não está tão presente como ele diz. Ele passa a trabalhar com o Pablo plantando drogas quando ele se cansa de correr atrás e não ter retorno, mesmo sendo uma prática ilícita. De acordo com a música, o plano de tráfico de drogas dá certo e ele fica rico. O tráfico de drogas é um dos crimes mais frequentes no Brasil, mas ele foi influenciado e, querendo ainda mais, ele começa a roubar. Aqui a gente faz uma diferenciação entre o crime de roubo e de furto. De acordo com o Código Penal, o furto acontece basicamente quando você pega algo que é de outra pessoa. O roubo acontece quando essa prática vem por meio de violência ou grave ameaça, mas ele vai preso por conta disso, e na prisão ele sofre violências e estupro. Apesar da pena ser uma forma de punição, teoricamente seria com relação à liberdade da pessoa, mas muitas vezes as pessoas sofrem muito mais do que isso, mesmo com o preso tendo o direito constitucional de ter a sua integridade física e moral respeitadas. Quando ele sai da prisão, ele não tem medo de mais nada. E caso ele cometa um novo crime, pode ocorrer a reincidência, que é basicamente quando dentro do período de 5 anos, a pessoa comete outro crime, que vai ter a pena mais grave por conta disso. Mas ele conhece a Maria Lúcia e se apaixona. Ele promete o coração dele pra ela. Isso seria suficiente para considerar que o estado civil dele mudou pra união estável? Só por conta disso, não. Mas logo depois, ele fala que quer se casar e que quer ter um filho com ela. Agora virou uma união estável. Mesmo sem nenhum contrato, formalidade, sendo uma união pública estável e com a intenção de constituir família, vai ser união estável. Atenção, no caso, ele planeja ter filhos. Mas, para considerar família, não é necessário o planejamento familiar, incluindo crianças. Aparentemente, um senhor rico faz uma proposta para que João de Santo Cristo venda drogas em banca de jornal e em escolas. Mas ele se recusa. Mais uma vez, o tráfico aparece. Um problema que o sistema jurídico enfrenta é que muitas vezes os pequenos traficantes são presos, mas chegar até os grandes chefes do tráfico é muito difícil. Quando ele manda o senhor sair da casa dele, o velho diz: "Você perdeu a sua vida, meu irmão." Isso se configura como um crime de ameaça. Por conta dessa ameaça, o João reflete que sofreria as consequências como um cão. Mas adivinha, o ordenamento jurídico também protege o direito dos animais. Não da mesma forma como dos seres humanos, mas ainda assim são protegidos. Com isso, ele se embebedou e acabou não indo trabalhar. E depois ele descobriu que já tinha outra pessoa trabalhando no lugar dele. Mas de acordo com a CLT, ele tem assegurado certos direitos mesmo depois de ser demitido. Desempregado, ele volta para o tráfico de drogas. E a lei de drogas determina um aumento de pena quando esse crime é praticado com arma de fogo. Nessa parte da música aparece o Jeremias, um outro traficante que quer acabar com João de Santo Cristo. Nesse ponto, é possível a gente ver que, da mesma forma como acontece na vida real, existe muita violência pela rivalidade entre os grupos que praticam o tráfico, e vários crimes diferentes do próprio tráfico acontecem a partir disso. Por conta disso, o Pablo traz uma arma para o João, mas ele decide não usar até que seja necessário. Então ele não está cometendo crime nenhum, certo? Errado. No Estatuto do Desarmamento, existe o crime de porte ilegal de arma. Então, mesmo que ela não seja usada, se ele portar a arma, vai estar cometendo crime. A música diz que o Jeremias desvirginava mocinhas inocentes. Se essas mocinhas tinham menos de 14 anos, ele cometia o crime de estupro de vulnerável, independentemente do consentimento delas. Se elas têm mais de 14 anos e consentiam, não tem crime nenhum. Agora, se elas têm mais de 14 anos e não consentiam, é o crime de estupro. João de Santo Cristo, com muita saudade, volta para casa porque ele acredita que já devia se casar e mudar mais uma vez o seu estado civil. Quando ele chega em casa, ele é preso pela segunda vez. O Jeremias se casa com a Maria Lúcia e um filho nela ele fez. A música não diz que aconteceu um estupro, mas vamos analisar uma questão importante. Apesar do que muita gente pensa de que não é possível, pode acontecer sim o crime de estupro dentro do casamento. O Santo Cristo então chama o Jeremias para um duelo. E é importante separar o que são atos preparatórios e o que é o crime em si. Porque o direito penal não pune os atos preparatórios do crime, mas só quando ele começa a sua execução. A não ser que o ato preparatório seja um crime autônomo, como é o caso do porte ilegal de arma. Em seguida, ele chama o Jeremias de porco traidor e a Maria Lúcia de boçal, crime de injúria. E ele diz que vai acabar com ele e matar ela, crime de ameaça. O duelo foi parar na TV, e atualmente a imprensa não tem uma regulamentação própria.
porque depois do regime militar que apresentou a lei de imprensa, que restringia vários aspectos da mídia, não foi estabelecida uma nova lei em substituição, e a lei anterior não foi recepcionada pela Constituição. No duelo, o Jeremias atira no Santo Cristo quando ele estava de costas, e isso é um homicídio qualificado, porque estando de costas, ele não tinha como se defender. Aí o João tá morrendo, e o povo aplaudindo como se estivesse tudo bem. Pode ser que o pessoal tenha cometido o crime de omissão de socorro. Ele se lembra de quando ele era uma criança, e decide entrar de vez no sistema que ele tá. Mas infelizmente a gente pode notar pela música que não foram aplicados a ele muitos direitos e garantias da Constituição e do ECA. Então ele pega uma arma que amarelou-se atrás e infringe mais uma vez o Estatuto do Desarmamento. Ele diz que ele é homem, diferente do Jeremias, que atira pelas costas. Mas a Constituição determina que todos são iguais, sem distinção de sexo. Ele diz, de forma irônica, que o Jeremias vai sentir o seu perdão. Mas será que o perdão tem efeito no direito penal? Alguns crimes admitem o perdão para não aplicação da pena, mas a grande maioria não depende disso, e independentemente da vítima perdoar ou não, a investigação e eventual pena vão acontecer. O João mata o Jeremias, e isso é um homicídio doloso, e depois a Maria Lúcia se mata. O suicídio não é um crime, mas se alguém auxiliar, instigar ou induzir alguém a praticar o suicídio, isso sim vai ser um crime. De acordo com a música, o João de Santo Cristo sabia morrer, mas é interessante pensar que mesmo que uma pessoa queira ou saiba morrer, a eutanásia não é permitida no Brasil. A música acaba com uma crítica, porque João de Santo Cristo foi para Brasília insatisfeito com a política do Brasil, que não auxilia de forma efetiva a população do país. Bom, pessoal, essa foi uma análise bem superficial, mas com os pontos de cada estrofe que eu achei que tinha relação com o direito. Se você acha que eu viajei, que não tem nada a ver em alguma questão, comenta aqui. E se faltou alguma coisa, comenta também. Manda pra gente o que você achou do vídeo e compartilha com quem gosta dessa música. Se você pensou em alguma música que pode ser feita uma análise jurídica, manda pra gente. Não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal Direito Direto pra você.